disputadas. E que rodada, hein? Especialmente que desfecho de rodada absolutamente maravilhoso. 4-4 em Stamford Bridge. Eu estava vendo aqui a Opta, né, de estatísticas, lembrou que não tínhamos um 4-4 dentro da Premier League desde abril de 2009, aquele também inesquecível Liverpool e Arsenal. Então, assim, por mais que a gente tenha a impressão de que todo jogo na Premier League ou toda rodada tem jogos que não param, que você não consegue respirar, um 4-4 é muito raro. Um 4-4 é muito raro e a gente já tinha aí 15 anos quase sem um placar como esse. Vamos dar uma olhada na tabela, como ela ficou antes de ir jogo por jogo nos principais, pelo menos, e depois fazer umas curtinhas sobre outros jogos que eu não vi com tanta atenção. A gente tem o Manchester City na liderança. O Tottenham ele perde essa liderança, portanto, já na rodada anterior com a derrota para o Chelsea. E dessa vez, se tivesse vencido, estava na liderança, ou pelo menos empatado com o Manchester City. Não, estava na liderança, né? Porque ele perdeu para os Wolves e estaria então com 29 pontos. Mas o Tottenham cai para a quarta colocação e é ultrapassado por Arsenal e Liverpool, empatados com 27, o City com 28. Cara, entre City e Aston Villa, primeiro e quinto colocados, a gente tem uma diferença de 3 pontinhos apenas. É uma briga boa, pelo menos na teoria. O primeiro degrau significativo entre uma posição e a seguinte é do quinto para o sexto, 4 pontos entre Aston Villa e Manchester United. E o Chelsea está lá na 10ª colocação em recuperação. O futebol do Chelsea não é de 10º colocado, tá? Não é, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso. Mas é difícil recuperar tanto ponto deixado pelo caminho. Talvez consiga numa eventual briga pela Champions, se tivermos 5 vagas, mas depende de muita coisa, de retorno de lesão. Enfim, essa é a página principal, né? A primeira página da tabela da Premier League. E a gente vai passar jogo por jogo, claro, abrindo com o filé mignon dessa rodada. Esse empate de 8 gols em Stamford Bridge. Cara, que jogo absolutamente insano, né? Assim, não dava para parar. Inclusive, eu estava vendo aqui agora, antes de gravar esse vídeo, o Guardiola, no 4-3 do Rodri, que já foi aos 40 do segundo tempo, ele fala pro auxiliar, o brilhante Juan Malilo, fala, cara, nem comemora direito porque tem muita estrada, muita água para passar debaixo dessa ponte nesse jogo ainda, e de fato teve, né? Não só o empate do Chelsea, mas outros lances que poderiam ter resultado e ainda mais gols nessa partida. A gente teve, analisando rapidamente gol por gol, né? Primeiro tem que falar aqui, eu discordo da marcação do pênalti, o primeiro. O segundo não tem discussão. O primeiro tem discussão e eu tô do lado de quem acha que não foi pênalti, porque é óbvio que tem o puxão do Cucurella. O Cucurella faz a falta no Haaland, mas ele sofre antes, na minha visão. Perdão. A minha voz já ainda não está 100%, como vocês podem perceber, mas está próximo disso. O Cucurella é puxado pelo Haaland, tanto é que por esse puxão que o Haaland ele chega primeiro na bola e aí é puxado pelo Cucurella. Há quem inclusive reclame no lance anterior de um empurrão do Jeremy Doku no Caicedo para tirá-lo do lance. Eu acho que aí dá para discutir. Se marcasse no campo, ok, mas não acho que é um erro óbvio para o VAR intervir. O erro do puxão do Haaland primeiro no Cucurella eu acho grave o suficiente. E o VAR deveria ter, portanto, revisado a decisão do campo. Não revisou e a gente teve 1-0 com o primeiro gol do Haaland contra o Chelsea na carreira. Né, poucos times que ele não marcou dentro da Premier League, o Chelsea era um deles e hoje fez 2, inclusive. No 1-1 a gente teve um empate logo depois, gol marcado pelo Thiago Silva, que tem um dado legal, é apenas o 4º jogador na história da Premier League a marcar com 39 anos ou mais. Os outros 3 eu não vou lembrar, mas lembro de 2 dos outros 3, que são o Sheringham e o Giggs. O Ryan Giggs e o Teddy Sheringham, 2 jogadores que marcaram a carreira no Manchester United. O Giggs só jogou no Manchester United e o Thiago faz isso agora pelo Chelsea. É um gigante absoluto. E o torcedor do Fluminense que não quer ver o Thiago Silva no clube, ele só pode estar viajando ou não vendo os jogos do Chelsea. O Sterling depois faz o 2-1 para os Blues com um erro gravíssimo do Vardiol. Um bom passe do Reece James e a primeira lei do ex do jogo. O Sterling, que para mim foi o melhor jogador em campo. O Sterling jogou demais. O que ele criou de fumaça, o que ele criou de jogada foi um negócio
incrível. Jogou muita bola o Raheem Sterling. Faz tempo que eu não via o Sterling jogando tanto num jogo tão grande. E aí a defesa do Chelsea dorme. No replay me parece muito claro que o erro é do Thiago Silva, porque o Akanji está sozinho. Bola aérea, cruzamento do Bernardo Silva. Akanji sozinho cabeceia já nos acréscimos do primeiro tempo por empate. Mas eu no replay vejo que o James que estava em cima do Akanji. Me parece estranho que fosse o Thiago no Akanji, né? Por mais que fosse um lance de escanteio curto. Me parece que o James que abandonou o Akanji que surgiu nas costas do Thiago Silva. Não sei, seria algo interessante para perguntar para o Pochettino, inclusive, ou para o próprio Thiago, ou para o próprio James. E aí a gente tem no segundo tempo a virada do Manchester City, a primeira virada de duas desse jogo. A segunda virada de duas desse jogo. Gol do Haaland, um belíssimo contra-ataque. O Haaland, inclusive, ele faz 2 gols e joga muito bem para além dos gols, tá? Para além do que ele faz de melhor, ele entrega uma partida completinha. Nesse contra-ataque ele vai muito bem. O Foden, que fez o primeiro tempo lindo, ele ajuda nesse gol, cai um pouco de rendimento no segundo tempo, mas é um dos principais jogadores do Manchester City, na minha opinião, nessa partida. E ele dá o passe para o Julian assistir o Erling Haaland, 3-2 para o City. E aí a gente tem o 3-3 num chute de fora da área do Gallagher, que foi muito bem mais uma vez. Que redenção do Conor Gallagher nessa temporada, né? De um jogador que a torcida não gostava, e com razão, inclusive, porque não vinha jogando bem, a quase sair do clube na janela de transferências, para uma temporada de crescimento e já de consistência nas últimas semanas, nos últimos jogos. Hoje vai muito bem, especialmente o Gallagher. Falha do Ederson, rebateu mal a bola para o centro da área. Gol do Nicolas Jackson, que, na minha opinião, já deveria ter saído de campo, porque ele fez uma partida muito aquém do que o Chelsea precisava para transformar tanto volume de jogo em gol. E o Jackson, que ficou em campo, acabou fazendo, por isso que eu sou repórter e não sou treinador. O Jackson ele faz o 3-3 e aí, cara, o jogo ele fica extremamente aberto. O Malo Gusto tem a chance de fazer um 4-3. Ele que entra na vaga do James, que ainda não está bem fisicamente o suficiente para entregar 90 minutos. Grande partida do James, inclusive, fez o Jeremy Doku parecer um ponta que não dribla tão bem. Conseguiu anular o jogador belga, o James, que foi muito bem. O Malo Gusto entra, perde essa chance em mais uma das tantas falhas da defesa do Manchester City, daqui a pouco eu falo disso. E aí a gente tem um azar do Chelsea, chute do Rodri, que tem uma estrela absurda do tamanho do futebol dele, e ele faz o 4-3 para o Manchester City num desvio, em cima do Thiago Silva. E aí o jogo tem cara de resolvido, mas aí como o Guardiola avisou, tinha muita água para passar debaixo daquela ponte, e a gente tem o 4-4 num pênalti indiscutível do Rúben Dias. Que partida horrenda do Rúben Dias, que temporada ruim do português, mas essa partida especialmente, ele para mim é o pior jogador do Manchester City em campo, ou o pior em campo dos 22. E aí ele faz o pênalti em cima do Broja, que tinha acabado de entrar. Pênalti pedido e batido por Cole Palmer. E aí é uma história por si só, né? Um moleque revelado do Manchester City, demonstrava talento, mas é claro que no City é difícil você ter oportunidades vindo da base. Tanto é que o Phil Foden escolheu esperar, deu certo. O Jadon Sancho escolheu não esperar, deu certo por um tempo e agora não no Manchester United. O Palmer não teve a paciência do Foden, foi para o Chelsea por 43 milhões de libras e chegou jogando muito bem. É uma das principais contratações da Premier League, ok? Nesta temporada, o Cole Palmer já tem mais participações em gols nessa temporada do que o Kai Havertz pelo Arsenal e o Mason Mount no Manchester United. 2 jogadores desse meio campo do Chelsea. O Palmer que fez o terceiro gol de pênalti dele com a camisa dos Blues contra o ex-clube, veio para ganhar mais minutos e já tem mais minutos pelo Chelsea na Premier League do que ele tinha em toda a passagem dele nos profissionais do Manchester City. E a minha interpretação é que ele dá uma provocada na frente da torcida do City, tá? Que ele faz o gol na frente da torcida do City e ele faz um sinal que me parece um sorriso ali, meio de provocação. Enfim, é uma história por si só. O Palmer que vai muito bem e foi muito bem mais uma vez. E a gente teve esse jogo maluco, cara, com outras chances não aproveitadas. Eu falei do Malo Gusto do Chelsea, mas teve uma chance do Haaland no primeiro tempo, que ele dá um drible de corpo muito bonito no Thiago Silva na movimentação, recebe a bola e chuta para uma bonita defesa do Sanches. Tem uma chance do Foden também, do Álvares no segundo tempo, enfim. É um jogo muito movimentado, é um jogo de muitos gols e muitas chances.
E, cara, o City não sofria 3 ou mais gols no mesmo jogo desde outubro do ano passado, quando fez o 6-3. Lembram-se, né? Para cima do Manchester United no Etihad Stadium. É o primeiro 4-4 da carreira do Pep Guardiola como treinador em quase 900 partidas. E é curioso que a gente vê que nos últimos 6 encontros, né, nos 6 anteriores entre City e Chelsea, o Chelsea não tinha marcado nenhum gol. Eram 6 vitórias do City, inclusive. O Chelsea não vencia e não vence, né, o City desde a final da Champions em 2001, mas não marcava desde então e hoje marca logo 4, o que não tinha conseguido nas 6 partidas anteriores contra o Manchester City. Impressionante esse jogo, impressionante esse jogo. Falei do Rúben Dias, falei do Gvardiol, para mim, destoantes. O Akanji também não vai tão bem. Ele faz o gol, mas ele também não vai tão bem. O Walker, que para mim que se salva ali na linha defensiva do Manchester City, tá? Que foi de maneira muito pouco frequente, muito mal hoje, né? O City não defendia tão mal há muito tempo. Eu não vi o City jogar tão mal defensivamente há muitos e muitos meses, mas também dou méritos ao crescimento desse Chelsea. O Chelsea, que não tinha, na minha opinião, feito uma boa partida contra o Tottenham, apesar da goleada, uma goleada muito construída pelas expulsões, mais do que pelo futebol do Chelsea, tanto é que o Jackson faz 3 gols numa partida em que ele joga, não vou dizer mal, mas ele era um coadjuvante de esquina até o primeiro gol. Hoje não. Hoje o Chelsea faz um jogo de gente grande. Tem falhas a serem corrigidas, é óbvio que tem. Mas, cara, a partida que faz Sterling, Gallagher, Palmer, Caicedo, Enzo Fernandes, Reece James, o próprio Cucurella, um pouco menos. Tem muita gente que jogou muito bem hoje, dos dois lados. Então, assim, eu só posso agradecer. Eu só posso agradecer. Em relação à arbitragem, eu quero falar também que, apesar de eu discordar do pênalti, eu sei que é difícil falar isso, porque o pênalti é uma decisão central que interfere diretamente no placar, né, quando você olha para o final do jogo. Mas tirando o pênalti, eu achei a arbitragem do Taylor muito boa. Eu não gosto do Taylor, eu não gosto da arbitragem em geral da Premier League, daqui a pouco eu trago um comentário do De Zerbi super divertido em relação a isso. Mas eu achei que, apesar dele ganhar um jogo muito grande porque ele acabou de sofrer, né? Ele tinha ficado fora da última rodada como punição pela atuação dele em Wolves e Newcastle na rodada anterior. E ele apita na Championship, vai mal, e aí ele volta e recebe logo de cara um Chelsea e City, né? Não faz muito sentido. Mas eu achei que, apesar do erro, que é um erro que também é do VAR, ele, nas outras decisões, ele não exagerou nos cartões, ele deu vantagem quando era para dar vantagem, ele fez o jogo correr, enfim. Achei que, no fim das contas, esse erro, ele, apesar de, em teoria, decisivo, é muito difícil a gente saber o que seria do restante do jogo. O Chelsea era muito melhor naquele momento, aliás, para mim, se tivesse que haver um vencedor, era o Chelsea e não o Manchester City, pela atuação média, né? O Chelsea joga muito melhor do que o City, na minha opinião, no primeiro tempo. E no segundo, o City joga ligeiramente melhor do que o Chelsea. Então, no balanço, para mim, o Chelsea, se houvesse um vencedor, deveria ser o Chelsea. Se o futebol fosse um esporte de justiça, o que não é e o que não devemos nem buscar, senão a gente vai encontrar só frustração, a gente tem esse resultado.